Olá, amiga ou amigo. Aqui estamos nós, uma vez mais, para te trazer um estudo desta série que nos mostra um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. No nosso mundo existe uma máxima que diz ver para crer. No entanto, em termos religiosos, ou melhor, em termos espirituais, a aplicação desta máxima torna-se muitas vezes difícil, mas não é impossível. Para começar, temos a Bíblia, este livro espetacular, preservado de uma forma extraordinária para que nós possamos lê-lo, estudá-lo em todo o seu conteúdo. Mas para aceitarmos como verdadeiro o seu conteúdo, o modo como chegou até nós, quem o deu, é necessário algo mais. Paulo diz que é esse algo mais. E o que é esse algo mais quando escreve aos Hebreus no capítulo 11 e no verso 6, onde ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Paulo diz que sem fé é impossível acreditar em Deus e na sua vontade para cada um de nós. Então, tu podes perguntar: o que é fé? Neste mesmo capítulo 11, no verso 1, Paulo dá-nos a definição mais sucinta que nós podemos encontrar de fé. Diz ele: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Noutras palavras, fé é conseguir ter como certo aquilo que nós não vemos. Quase que poderíamos aqui inverter a máxima que eu referi há pouco, dizendo crer para ver. Podes então perguntar também: será que existe diferença entre crer e ter fé? Tiago tem uma afirmação muito interessante a respeito disso. Vê o que ele diz no capítulo 2 e no verso 19 da sua carta. Tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Tiago diz que Satanás e os anjos maus também acreditam, mas falta-lhes algo mais para que tenham fé. Paulo, quando escreve aos Romanos, acrescenta aquilo que falta aos demónios. Diz ele no capítulo 5 e nos versos 1 e 2 da sua carta aos Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 2, pelo qual também temos graça pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acreditar por medo de Deus não é fé de maneira nenhuma. Ter fé é crer, é aceitar a graça. Satanás crê, mas não vive aquilo em que crê. Em contrapartida, aquele que tem fé vive aquilo que crê. É justificado, sente paz, entra na graça e tem esperança. Tiago faz uma comparação muito interessante quanto a não viver aquilo em que nós acreditamos. No capítulo 2 e no verso 26 da sua carta ele diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele diz que não viver aquilo em que nós acreditamos é igual a ter uma fé morta. E se é morta é o mesmo que não existir. Da mesma forma que nós fomos criados fisicamente por Deus, é dele que vem a fé, desde que nós a alimentemos continuamente. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12 e no verso 3, diz-nos assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. E agora repara, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É Deus que reparte. Do mesmo modo que nos dá a vida, dá-nos a fé, reparte-a com cada um de nós. Nós, para vivermos, temos de nos alimentar. Para que a nossa fé se fortaleça, ela tem que ser alimentada também de modo e de forma consistente. Na mesma carta aos Romanos, no capítulo 10 e no verso 17, Paulo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. É isso mesmo, pelo ler, pelo estudar, pelo ouvir a palavra de Deus,
a Bíblia. É isto que estás a fazer neste momento. Estás a alimentar a tua fé. Hoje em dia, para além de podermos ler a Bíblia em diversas traduções, lê-la em papel ou lê-la no nosso tablet ou no nosso telefone, nós podemos também ouvi-la em áudio ou então ouvir pregações feitas a partir das Sagradas Escrituras. Repara que eu digo a partir das Sagradas Escrituras, não do pensamento de um qualquer pregador, seja ele um pastor, um padre ou um simples cidadão. Tem que ser através das Sagradas Escrituras. Para que a nossa fé cresça, temos de pedir a quem a dá que a acrescente, tal como fizeram os discípulos de Jesus. Lucas relata no capítulo 17 e no verso 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Quando nós temos a mesma atitude dos apóstolos, Jesus fará o mesmo conosco que fez com eles. E é isso que diz o capítulo 22 e o verso 32 do Evangelho de Lucas, e nele nós encontramos esta afirmação de Jesus. Mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Sim, Jesus intercede junto do Pai para que a nossa fé não desfaleça, que ela não diminua, que ela não desapareça, mas pelo contrário, que ela cresça cada vez mais, conforme pediram os discípulos. Esta relação de dependência de Deus é muito importante para a nossa vida espiritual. Conforme nós vimos anteriormente, depois que Adão e Eva pecaram, todos nós passámos a ser pecadores e ficámos separados de Deus. Paulo diz isso no capítulo 13 e no verso 23 da carta aos Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como tal, para nós chegarmos a Deus, do mesmo modo que para ter mais fé, nós temos que ter a intervenção de Jesus, a intercessão de Jesus. Este processo, como nós vimos há algumas semanas atrás, requer um agente mediador. Lembras-te daquilo que disse Paulo quando escreveu a Timóteo e que nós vimos lá atrás? Vamos rever. Na primeira carta, no capítulo 2 e no verso 5, Paulo diz a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. João, por sua vez, na sua primeira carta, dá um outro nome a este mediador, mas que tem exatamente o mesmo sentido. No capítulo 2 e no verso 1, diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso advogado. É através de Jesus e por Ele só que nós temos acesso ao Pai. Talvez tenhas sido ensinada ou ensinado que Maria ou os santos podem fazer este papel de intercessão junto de Deus. A Bíblia, em lugar nenhum, diz isso. Ou talvez até tenhas sido ensinado ou ensinado de que um sacerdote, por exemplo, tem poder para perdoar pecados. Isso também não é bíblico, não encontras isso na Bíblia. Só Deus pode perdoar pecados através da intervenção, da intercessão de Jesus que morreu pelos pecadores. Repara aquilo que diz João na mesma carta, no capítulo 1, no verso 7 agora. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Paulo reforça isso na carta aos Romanos, no capítulo 5 e no verso 8, onde ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 1, ele volta a reafirmar isto, dado que isto é tremendamente importante para cada um de nós. Diz ele, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, que não tinha pecado, tornou-se, por assim dizer, pecador por minha causa, por tua causa. Estas afirmações bíblicas são importantíssimas para a nossa relação com Deus. Através do sangue de Jesus, derramado por nós, invocado por nós pela fé, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. É apenas pelo sacrifício de Cristo que somos feitos justiça de Deus, como diz Paulo. Ou melhor, somos justificados, temos os nossos pecados apagados.
Vê o modo como Paulo começa o capítulo 5 da carta aos Romanos, que um texto que nós já vimos antes. Diz ele: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua vez, quando escreve aos habitantes de Éfeso, na Grécia, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, Paulo diz também: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Portanto, a fé é um dom de Deus. No verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, não vem daquilo que nós fazemos. É pela fé que nós acreditamos e aceitamos o sacrifício de Jesus por nós. É pela fé que vamos a Deus e confessamos os nossos pecados. É pela fé em Jesus que Ele vai perante Deus e, como nosso advogado, Ele vai requerer o perdão dos nossos pecados. Ao aceitar pela fé Jesus como meu Salvador pessoal, tu também, aquela pessoa que é injusta, passa a ser justa aos olhos de Deus, como se nunca tivesse pecado, pois Jesus pagou as suas culpas ao morrer em substituição dessa pessoa, a morte eterna que ela merecia. Num dos estudos anteriores vimos que Deus não tem prazer na morte dos pecadores. Vê agora qual é o grande desejo de Deus para cada ser humano. Para cada ser humano. Diz o próprio Jesus, conforme relatado em João no capítulo 6 e nos versos 39 e 40. Diz o Evangelho de João: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Nenhum. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Há aqui uma condição, é aceitar, crer em Jesus. Prezado amigo, prezada amiga, é pela fé que nós aceitamos que a Bíblia é a palavra de Deus. É pela fé que aceitamos que a Bíblia tem a vontade de Deus para nós. É pela fé que nós aceitamos que Jesus é o nosso Salvador, o nosso intercessor. É pela fé que nós viveremos nessa certeza e nós poderemos chegar ao lar que Deus tem preparado para cada um de nós. Queres lá estar? Confias em Jesus? Aceita o seu desafio para ti também. E como nós temos dito em todos os estudos, se quiseres uma cópia deste estudo, ou se quiseres mais esclarecimentos sobre este assunto, ou se quiseres um manual completo com estes 22 estudos bíblicos, envia-nos um e-mail para o endereço que aparece aí no ecrã e com todo o gosto nós atenderemos ao teu pedido. Um abraço e até ao próximo estudo.